Olá, meus queridos do nono ano, tudo bom? Esse será o nosso segundo vídeo, certo? Capítulo 11, Independência da África e da Ásia. Com esse conteúdo, surgiu aí duas personalidades que eu gostaria muito que vocês conhecessem. Ao conhecer essas duas personalidades, vocês vão entender um pouco desse conteúdo aí, certo? Dessa independência da África e da Ásia, dessa dominação que eles, que foi feita sobre eles, certas nações europeias. Então, olha só, na figura de Gandhi, eu achei uma frase que é atribuída a ele, achei interessante comentar com vocês. Gandhi é atribuído a ele, tá? Se alguém encontrar o verdadeiro autor, mas juntamente com as minhas pesquisas, essa frase foi atribuída a Gandhi. O amor é a força mais sutil do mundo, né? Essa frase lembra Gandhi principalmente o que? Pela sua personalidade, o que? Pacifista. Então, ele primava o que? Pela desobediência civil e sempre com protestos que envolvessem a paz. Nada de embate, nada de violência, certo? Ele promovia o boicote aos produtos britânicos, né? Ao não pagamento de impostos aos britânicos, mas nada de embate. Já na África surge aí Mandela, né, como uma figura forte sobre essa questão da dominação, certo? E a frase é a seguinte de Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem, onde há medo, promover o acordo, onde existe o conflito, e inspirar a esperança onde há desespero. Então, é na figura desses dois que vai ser, assim, vou comentar esse vídeo com vocês. Porque Gandhi, até o seu assassinato, que ocorreu em 1948, desculpa, ele pregava sempre a paz, né? Sempre o perdão, né? A não guerra. Então, ele era um pacifista. Mandela, ele foi nessa linha pacífica, né? Até ele ver em um certo comício, uma certa passeata contra essa dominação branca dentro da África, ele vê o que? Irmãos serem mortos, né? Enquanto eles estavam gritando palavra de ordem, né? O exército, os brancos responderam com balas, com tiros, e ele viu muitos dos seus companheiros, né, tombar, falecer, e ele então, a partir daí, ele começou também a atacar, certo? A responder com essa violência. Eu não estou justificando, certo? Mas cada um, gente, a gente não deve pensar assim, ele fez errado, ele fez certo, mas e analisar, cada pessoa responde de forma diferente a um acontecimento na sua vida, certo? Irmãos podem passar pela mesma experiência de acidente, de queda de bicicleta, e um ficar, não, eu vou tentar para nunca mais cair, e o outro eu vou dizer, não, nunca mais vou tentar porque eu já caí e me machuquei. Então, cada pessoa vai responder diferente a uma experiência, certo? Não, se ninguém é um Ctrl+C, Ctrl+V, forma igual, todo mundo vai ficar, cada um tem o seu modo de reação, dependendo do que acontece com você, certo? Por que eu tô comentando isso também? Gente, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo desmerecer atos de Gandhi, de Mandela, apelando para a sua vida pessoal, certo? Eu, como historiadora, por exemplo, eu não vou cancelar uma figura histórica porque, ele pregava isso, mas ele tinha várias mulheres, isso aqui no caso de Mandela. Realmente, sim, na sua biografia, se você for procurar, ele era um homem de muitas mulheres, né? Chegando até a ser grosseiro com algumas delas. Mas eu acredito assim, que o meio que você é criado te influencia, certo? Hoje em dia, se Mandela fosse vivo hoje, jovem, fazendo o que existe em alguma das suas biografias, com certeza ele ia ser cancelado, todo mundo ia, né? Mas vejam só o contexto que esse cara foi criado, o tempo que ele foi criado. Nós somos homens do nosso tempo. Lembre-se, eu vivo falando essa frase com vocês.
somos homens do nosso tempo. Nós não vamos ser à frente nem atrasados, nós somos homens do nosso tempo. Então, nosso tempo prima por isso, a gente vai naquele caminho. O nosso tempo é comum fazer isso, compreenderam? Não que eu estou aqui tentando normalizar a violência ou normalizar alguns atos à margem da sociedade. Não, mas não se existia essa forma de conscientização, certo? Então, essa dominação, voltando aqui para o nosso conteúdo, essa dominação na Ásia e na África, começaram a ficar, né, com um negócio ali meio, porque eles queriam impor, era uma minoria branca que queria se impor, né, onde os nativos não tinham seus direitos assistidos, certo? Eram deixados de lado à margem da sociedade em detrimento daqueles invasores, né, dos colonizadores. Então, a população começou a se revoltar, certo? Dentro dessa ação, certo? Só para abrir um parêntese e vocês entenderem, gente, foi criado, certo, um partido chamado Partido dos Panteras Negras, em 1966, isso lá nos Estados Unidos, que tinha como objetivo fiscalizar, né, e promover ações voltadas para as comunidades afrodescendentes. O movimento deles é essa aqui, dessa forma, certo? A mãozinha aqui assim, fechada, levantada. Para vocês terem a tensão da repressão, como foi grande em cima deles, que em 1968, Tommy Smith e John Carlos, dois atletas afro-americanos, né, medalhistas nos Estados Unidos, eles subiram ao pódio e fizeram a saudação Black Power, né? E eles foram banidos dos Jogos pelo Comitê Olímpico Internacional, COI, pelo simples fato de fazer esse movimento. Isso em 1968, os caras foram banidos, olha só, né? Banido quer dizer, foram proibidos, né, da sua participação nas Olimpíadas. Olha só como essa questão ainda temos que ser trabalhada, porque na questão histórica, 1968 foi um dia desse, né? Será que mudou alguma coisa? Será que se um atleta hoje fizesse mesmo movimento estando num pódio, ele vai ser punido? E se ele for punido, como é que a sociedade vai reagir? Tentem imaginar aí, certo? E a partir daí formar a opiniãozinha de vocês, certo? Gente, então há toda uma condição dentro ali daquela política do apartheid, onde os africanos não tinham direito a empregos, né? Os melhores empregos ficavam com os brancos, não tinham direitos a ter sua propriedade privada, não tinham direito a estudo. Como assim, se eu sou um nativo daqui e o cara que vem de fora? Não quero aqui promover a xenofobia, certo? Não é isso. Mas já pensou, claramente a dominação de uma nação sobre a outra, certo, meus queridos? É sempre aquele exemplo que eu mostro para vocês. Eu chego na casa de vocês e vou mudar toda a organização dela. Porque a minha é muito melhor do que a de vocês. Então, vocês, a partir de hoje, irão seguir as minhas regras dentro da casa de vocês. Já imaginou isso? Né? E essa questão, né, dessa neocolonização sobre a África, gente, acabou o quê? Tendo como consequência a guerra civil, né? Vocês sabem que a guerra civil é a guerra entre, né, a população daquele país, certo? E é principalmente a guerra entre os Tutsis e os Hutus, certo? Olha, o reflexo da colonização da África permaneceram muitos depois que os europeus saíram do continente. Um exemplo foi a guerra travada entre dois grupos étnicos, Tutsi e Hutus, em 1994, em Ruanda. Gente, de uma atrocidade sem tamanho, certo, meus queridos? Vou ficando por aqui para não me alongar nesse vídeo, porque ainda tem aula aí do professor Sass, certo, meus queridos? Beijão
parem, pensem um pouco, leiam um pouquinho mais sobre o assunto, tá? E até a próxima. Tchau, tchau!